tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula. E na última aula a gente falou sobre números decimais e porcentagem. Agora a gente quer falar sobre operações de números decimais. A gente já deu uma pinceladinha na última aula em alguns exercícios. Eu resolvi, mas falei meio por cima. Agora a gente vai atar todos os nós, tirar todas as pontas soltas que possam ter, para tentar mostrar bem como que a gente faz as operações com os nossos números decimais. Para isso, a gente vai usar muito fração, porque fração a gente já viu. Decimal vai seguir a mesma ideia, beleza? Então, quais são nossos objetivos de hoje? Aprender a adicionar números decimais, subtrair números decimais vai vir fácil depois que a gente aprendeu a adicionar, que é a mesma lógica. Multiplicar números decimais e dividir números decimais, calcular potenciação de números decimais e alguns macetezinhos para ajudar a gente a fazer cálculos de multiplicação e divisão por potências de 10 mais rapidamente, beleza? Então vamos lá, vamos começar com a adição de números decimais. O que acontece? Para a gente pensar na adição de números decimais, eu vou pensar em frações, certo? Então aqui, nesse primeiro exemplo, 0,25 mais 1,2. Isso aqui vai ser 25 centésimos, né? Duas casas depois da vírgula, 2 zeros. Mais 12 décimos. Uma casa depois da vírgula, 1 zero. Certo? Ok. Adição de fração. Do jeito que tá, eu não posso. Eu tenho que fazer o MMC entre 100 e 10. Se a gente não sabe de cabeça, a gente monta a nossa continha. Dá por 2, que dá 50 e dá 5. Dá por 2 de novo, que dá 25 e 5. Dá por 5, que dá 5 e 1. E dá por 5, que dá 1 e 1. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20 vezes 5, 100. Então, nosso MMC é 100. Então, nova fração sobre 100. Agora, do 100 para o 100, eu multipliquei por 1. Então, em cima, eu vou multiplicar também por 1. Do 10 para o 100, eu multipliquei por 10. Então, em cima, eu também vou multiplicar por 10. Vai ficar, então, 120. Agora, a gente soma normalmente. Isso vai dar 145 sobre 100, que é igual a 1,45. Certo? Então, tá vendo que a minha resposta foi dada com duas casas depois da vírgula? Não era o que tinha aqui o maior? E olha o que aconteceu. Eu somei o 2 com quem? Com o 2. Então, eu somei décimo com décimo. Certo? Outro exemplo. 3,041 mais 0,68. Esse primeiro, 3 inteiros e 41 milésimos, vai ser 3.041 sobre 1.000. E esse aqui vai ser 68, duas casas, 2 zeros, sobre 100. MMC entre 1.000 e 100. Eu sei que o 1.000 está na tabuada do 100, porque é 100 vezes 10. Então, meu MMC vai ser 1.000. Aí, do 1.000 para o 1.000, eu multipliquei por 1. Então, aqui eu também vou multiplicar por 1. Do 100 para o 1.000, eu multipliquei por 10. Então, em cima eu também vou multiplicar por 10. Então, olha só. 0,68, aqui tá 0,680. Tá vendo que eu acrescentei um zero aqui? Por que eu acrescentei esse zero? Porque eu igualei os denominadores, então eu adicionei uma casa decimal. Antes eu tinha duas casas, agora eu tenho 3. Eu acrescentei uma casa decimal. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para igualar com esse cara daqui, que era 1.000, né? Então eu fiz isso para igualar com essas 3 casas decimais que eu tenho aqui. Que nem aqui. Aqui era 12 décimos, se tornou 120. Como é que eu escrevo esses 120 centésimos? 1,20.
20. Olha o que aconteceu. Eu coloquei um 0. Por quê? Porque aqui na primeira estava sobre 100. Então, eu tinha que colocar aqui sobre 100 também. Aqui tinha 2 casas depois da vírgula. Então, eu acrescentei para aqui também ter 2 casas depois da vírgula. Agora, a gente soma. 3.041 mais 680. Vamos fazer aqui no cantinho para garantir que a gente não erra nenhum valor. Mais 680. Vai dar 1, 2, sobe 1. 1 mais 6, 7, 3. Então, isso aqui vai dar 3.721 sobre 1.000. Que é igual a 3,721. Então, o que a gente fez? A gente, primeiro, igualou os denominadores. Mas o que significa isso nos números decimais? Significa que eu igualei as minhas casas depois da vírgula, certo? Então, como é que a gente faz no método prático? Primeiro, eu vou colocar... Então, eu primeiro igualei as casas depois da vírgula, né? E depois eu somei normalmente. Como que eu vou fazer do jeito prático? Eu vou sempre pensar que eu tenho que somar unidade com unidade. Eu tenho que somar décimo com décimo. Que nem eu tinha que somar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Aqui é a mesma ideia. Eu somo décimo com décimo, centésimo com centésimo, milésimo com milésimo. E assim vai. Posso fazer sempre em forma de fração? Pode, mas isso vai te dar trabalho, porque você tem que transformar, calcular e voltar. Então, a gente vai fazer de um jeito prático. Eu igualo as casas depois da vírgula, isso eu preciso fazer. Depois, eu vou posicionar casinha embaixo de casinha. E, por fim, vou somar e manter a vírgula no mesmo lugar. Por que eu mantenho a vírgula no mesmo lugar? Porque o meu denominador não mudou. Ó, 100 mais o 100 ficou o 100. Então, depois que eu igualo as minhas casas depois da vírgula, meu denominador não muda. Como ele não muda, como ele não tá mudando, a gente... Quer dizer que a quantidade de casas depois da vírgula não mudou. Quer dizer que a vírgula não mudou de lugar. Beleza? Então, vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo. Igualo as casas depois da vírgula, que é esse meu igualar os denominadores. A gente soma e mantém a vírgula no mesmo lugar. Por quê? Porque o meu denominador não muda na soma de frações. A quantidade em que os meus pedaços estão divididos não se altera. Altera a quantidade de pedaços que eu peguei. Então, exemplo. A primeira tá suave, já tem o mesmo número de casas depois da vírgula. Então, isso aqui vai ficar 6,52 mais 4,58. Vírgula embaixo de vírgula. Vírgula. 2 mais 8, 10. 0 sobe 1. 5 mais 5, 10. Mais 1, 6. 6 mais 4, 10. Então, esse cara é 10 inteiros e 60. Essa daqui também está tranquila. 7,318 mais 3,002. Vírgula embaixo de vírgula. Décimo embaixo de décimo. Centésimo embaixo de centésimo. 8 mais 2, 10. 1 mais 1, 2. 3 aqui. 7 mais 3, 10. Então, esse cara é 10,320. Preciso colocar o zero no final? Não preciso. Porque eu tô dizendo que eu tenho 0 centésimos. Se eu não coloco isso, eu já estou afirmando que eu tenho 0 centésimos. Então, eu não preciso alterar. Essa daqui é um pouco maior. Então, vamos lá. Vírgula embaixo de vírgula embaixo de vírgula. Aqui é 13,8. Aqui é 22,234. Aqui é 0,567. Ok? Mas eu preciso agora igualar. Então, aqui que tá em branco, eu coloco 0. Porque colocar 0 não altera o nosso número. Então, eu posso colocar 0 se for necessário. Para completar essas casas que faltam, eu vou colocando 0. 0 mais 4, 4 mais 7, 11. 1, sobe 1. 1 mais 3, 4 mais 6, 10. 0, sobe 1.
8 mais 2, 10, mais 1, 11, mais 5, 16. 6 sobe 1, vírgula, 1 mais 3, 4, mais 2, 6, e 1 mais 2, 3. Então, esse cara é 36,601. 36 inteiros e 601 milésimos. E agora? E esse 7? Esse 7 não tem vírgula. Se um número não tem vírgula, quer dizer que ela está escondidinha aqui no final. Por quê? Colocar vírgula 0, eu não preciso, porque se eu não coloco a vírgula, eu já estou dizendo que o que vem depois é apenas 0. Beleza? Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Se a gente não precisa colocar sempre, a gente só coloca quando é necessário. Então, mais 3,45, 0,432. Igualo o número de casas depois da vírgula. E aqui fica 2, 5 mais 3, 8, 4 mais 4, 8, 7 mais 3, 10. 10,882. Agora, vai ter vírgula, vírgula, vírgula e vírgula. O primeiro é 0,09. O segundo é 4,97. Depois é 5,1 e 0,5. Vamos somar. Vou igualar todas as casas. 9 mais 7, 16. 6 sobe 1. 9 mais 1, 10. Mais 5, 15. Mais 1, 16. 6 sobe 1. 1 mais 4, 5. Mais 5, 10. Então, aqui vai ser 10,66. Então, quando eu quero fazer adição, igualo o número de casas depois da vírgula. Vírgula embaixo de vírgula, somo normalmente. Beleza? E para subtração? Na subtração de frações, é a mesma coisa da adição, não é? Só muda a operação que eu estou fazendo. Aqui é exatamente a mesma coisa. Então, vai ter o mesmo passo a passo. Então, por exemplo, eu estou fazendo 10,94 menos 6,328. Aqui, completo, pega o emprestado. Fica 3, 10 menos 8, 2, 3 menos 2, 1, 9 menos 3, 6. E aqui pega emprestado, aqui fica 10 menos 6, 4. 4,612. 12,345 menos 9,12. Novamente, completo. 5 menos 0, 5. 4 menos 2, 2. 3 menos 1, 2. Pega emprestado. 12 menos 9, 3. 3,225. 3 inteiros e 225 milésimos. E por fim, 0,856 menos 0,046. 6 menos 6, 0. 5 menos 4, 1. 8 menos 0, 8. E aqui 0. Preciso colocar esse 0 no final? Não, porque ele não afeta em nada. Então, fica 0,81. Então, isso é adição e subtração. Na dúvida, a gente volta para o que a gente já viu, frações. Beleza? E a multiplicação? Para a multiplicação, eu já dei uma palhinha na última aula, mas como é que a gente realmente vai fazer? Vou transformar isso daqui em fração. A gente sempre vai começar lidando com fração. Então, isso aqui vai ficar 34 sobre 10 vezes 12 sobre 10. Beleza, como é que isso aqui vai ficar? Para multiplicar, eu faço numerador vezes numerador. Então, eu vou fazer 34 vezes 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 3, 3. Aqui vai ficar 8. 0 sobe 1, 4. Então, aqui vai ficar 408 em cima. E embaixo, 10 vezes 10, 100. Então, aqui era 10 porque tinha uma casa. Aqui era 10 porque tinha uma casa. Se tornou 100, o que significa que vão ter duas casas. Opa! O
que será que aconteceu? Por que será que, né, virou duas? Qual que é a relação? Vamos fazer mais um exemplo. O de baixo vai ser 45 sobre 100, porque 100, duas casas. Vezes 5 sobre 10, porque 10, uma casa decimal. 45 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 4, 20. Mais 2, 22. Então, isso aqui fica 225 sobre 100 vezes 10, 1000. Então, aqui eu tinha duas casas. Aqui eu tenho uma. Aqui eu vou ter 3. Então, vai ficar 0,225. Opa, então o que está acontecendo? Eu tô somando o número de casas. Por quê? Porque quando eu multiplico, a quantidade de zeros vai aumentando. Então, se eu tenho um zero e um zero, vai se tornar 2 zeros. Se eu tenho 2 zeros e um zero, vai se tornar 3 zeros. Se eu tenho 3 zeros e um zero, vai se tornar 4 zeros. Então, como que a gente faz? A gente vai realizar a multiplicação dos fatores como se não tivesse vírgula. Depois, a gente vai inserir a vírgula de acordo com a quantidade total de casas decimais dos fatores. Então, eu vou somar o número de casas depois da vírgula, a quantidade, né? Então, se eu tenho 2 e 2, a minha resposta vai ter 4. Por exemplo, 3,25 vezes 0,15. 5 vezes 5, 25. 5 sobe 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. 5 vezes 3, 15. Mais 1, 16. E aqui, 5, 2, 3. Ficamos com 5, 7, 8, 4. Aqui eu tenho quantas casas? Uma, duas. Duas casas. Aqui eu tenho quantas casas? Duas casas. Então, no fim, eu vou ter 4 casas. Aí, a gente conta do final do número. Então, 1, 2, 3, 4, vírgula. Então, essa primeira resposta vai ser 0,4875. A próxima, 0,005 vezes 0,48. Não tem uma ordem específica que você precisa colocar, mas a gente gosta de colocar o maior em cima para facilitar a nossa organização. 8 vezes 5, 40, 0 sobe 4. 8 vezes 0, 0 mais 4, 4. E aqui 0, 0. 4 vezes 5, 20, 0, sobe 2. 4 vezes 0, 0 mais 2, 2. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. Então, isso aqui vai ficar 0, 4, 2, 0, 0. Quantas casas eu vou ter? Aqui eu tenho 3 casas depois da vírgula. Aqui eu tenho 2 casas. Então, no fim, eu vou ter 5 casas. Então, a gente conta do final para o começo. 1, 2, 3, 4, 5, vírgula. Preciso colocar esse último zero? Não. Na hora de passar para a resposta, eu não preciso, porque ele não vai mudar nada. Então, isso aqui vai ficar 0,0024. Beleza? Ok. E a potenciação? Potenciação não é nada mais nada menos do que multiplicação de termos iguais, não é? Então, eu vou seguir exatamente a mesma ideia. O quadrado de 0,02. Eu sei que vai ter quantas casas depois da vírgula? Vai ter 2, porque aqui tem 2, só que eu estou multiplicando por um outro número que tem 2 também. Então, vai ter 4 casas depois da vírgula. Então, 0,02 vezes 0,02. O que acontece? Aqui eu podia fazer só 2 vezes 2, que vai dar 4. E aí eu conto o número de casas depois da vírgula. Que eu posso tirar a vírgula, calcular e depois colocar. Então, eu vou ter 4 casas. 1, 2, 3, 4, vírgula. Então, é 0,0004. O cubo de 1,2 vai ser 1,2 vezes 1,2. 12 vezes 12, eu sei que dá 144. Uma casa depois da vírgula,
uma casa depois da vírgula. Fica 2 casas depois da vírgula. Só que agora eu quero multiplicar de novo por 1,2. Vai dar 8, 8, 2, 4, 4, 1, 8, 12, sobe 1, 1 mais 2, 3, mais 4, 7, 1. Quantas casas eu vou ter? 3. Então, na verdade, o que a gente faz? O cubo é 3. Aqui eu tenho uma casa. Então, a minha resposta vai ter 3 vezes uma casa depois da vírgula. 3. Essa daqui, o quadrado é 2. Eu tenho 2 casas depois da vírgula. Então, eu vou ter 4 casas depois da vírgula. Ela vai dar 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Então, a resposta vai ter 3 vezes 4, que vai ter 12 casas depois da vírgula. Faz sentido? Então, isso aqui vai dar um número bem pequenininho. Vai ter 12 casas depois da vírgula, vai ser um número minúsculo. Mas é isso. Beleza? Então, assim que a gente vai fazer a potenciação, eu posso ignorar a vírgula, calculo e eu sei a quantidade de casas depois da vírgula, fazendo o meu expoente vezes quanto tem o meu número. Então, se o expoente é 3, eu tenho uma casa, 3 vezes 1, 3. Se o expoente fosse 3 e eu tivesse 2 casas, 3 vezes 2. E assim vai. Beleza? E agora para a nossa divisão de números decimais. A gente já viu divisão que a resposta é um número decimal. Mas agora, como é que a gente divide se os dois números forem decimais? Novamente, vamos começar usando frações. Então, isso aqui vai ser 105 centésimos mais 5 décimos. Opa, dividido por 5 décimos. Já tô trocando as operações. Dividido por 5 décimos. Como é que eu divido? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Tá, o que acontece? Esses meus 100 e meu 10, eles me atrapalham um pouquinho, né? Porque esse meu 100 e esse meu 10 querem dizer as minhas casas depois da vírgula. Então, eles estão me atrapalhando um pouco, tá chato. O que eu vou fazer, então? Eu queria poder simplificar, mas se eu faço desse jeito, na hora que eu corto, aqui continuou. Aqui continua me incomodando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aparecer um 100 aqui. Como é que eu faço isso? Basta eu fazer aparecer um 100 aqui. Como é que eu faço isso? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10. Então, no fim, vai ser... Esse cara eu vou colocar como 105 dividido por... vezes 105 sobre 100, dividido por 50 sobre 100. Ou seja, eu transformei essa divisão para 1,05 dividido por 0,50. Agora, o que eu faço? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Agora eu posso cortar. Corto esse 100 com esse 100. Então, quem que sobrou na minha divisão? Ficou 105 dividido por 50. Então, isso aqui se tornou 105 dividido por 50. E aí, a gente divide normalmente. 105 dividido por 50. Vai dar 2 menos 100, fica 5. Agora não dá. Então, vírgula, que eu vou para os meus centésimos. 1. Então, aqui vai dar 2,1. 0,8 dividido por 0,04. Isso aqui é 8 décimos dividido por 4 centésimos. Novamente, se eu for dividir do jeito que tá, vai ser 8 décimos vezes 100 quartos. Não vou poder cancelar, porque o de cima tá 100 e o de baixo tá 10. Então, vamos organizar antes? Então, aqui eu vou fazer 80 centésimos dividido por 4 centésimos, que é 8 sobre 100 dividido por 100 sobre 4. O que isso se tornou? Isso se tornou 0,80 dividido por 0,04. E daqui, o que vai se tornar? Eu vou... vezes aqui, né?
que vai se tornar? Eu vou simplificar. Corto 100 com 100. Então, isso aqui se tornou 80 dividido por 4. Que vai dar 20. Então, o que a gente está fazendo? Qual foi o primeiro passo? Aqui eu tinha 2 casas depois da vírgula. Aqui eu tinha uma. O que se tornou? 2 casas. Então, o meu primeiro passo eu vou escrever os 2 números com a mesma quantidade de casas. Por que eu faço isso? Para eu poder cancelar aquele meu denominador que me incomoda. Aquelas minhas casas depois da vírgula que me incomoda. Então, eu vou escrever os 2. Quando eu escrevo os 2, o que a gente fez? A gente cortou o 100 com 100, o 10 com 10, o 1000 com 1000. A gente cortou os denominadores. O que isso significa no número decimal? Significa que a gente cortou as casas depois da vírgula. Quer dizer que a gente tirou a vírgula. Então, primeiro passo, eu vou igualar a quantidade de casas. Segundo passo, esquece a vírgula, corta a vírgula, tira a vírgula. E aí a gente vai dividir normalmente. Beleza? Então, mesma quantidade de casas, porque é a nossa ideia de igualar os denominadores. Esquecemos a vírgula, tiramos as casas depois da vírgula. E por fim, a gente divide normalmente. Então, alguns exemplos. 3,4 dividido por 0,17. Igualo as casas, ignoro a vírgula, então na verdade eu tenho 340 dividido por 17. 34 por 17, 2. Menos 34, 0. Desce o 0. Desceu. Quem que ficou? O 0, né? Quantas vezes o 17 cabe no 0? 0. Então a resposta aqui vai ser 20. 10 dividido por 0,25. Primeiro, igualo a quantidade de casas depois da vírgula. Se aqui tem 2, aqui vai ter 2. Depois, ignoro a vírgula. Agora eu divido normalmente. 100 dividido por 25, 4. Menos 100, 0. Desce o 0, 25. Quantas vezes o 25 cabe no 0? 0. Então isso aqui é 40. 21,8 dividido por 4,36. Igualo as casas depois da vírgula, ignoro a minha vírgula e divido normalmente. Eu acho que isso daqui vai dar 5. 5 vezes 6, 30. 0 sobe 3. 5 vezes 3, 15. Mais 3, 18. 8 sobe 1. 5 vezes 4, 20. Mais 1, 21. Opa, deu certinho. 0. Então aqui a resposta vai ser 5. Beleza? Tá. Agora a gente quer ver a última coisinha, que é um macetezinho que vai ajudar a gente muito. Foi um macete que eu fiz, inclusive, no outro vídeo, eu só não formalizei ele. Então, vamos lá. 1,235 vezes 10. Vamos fazer aqui o cálculo? 1,235 vezes 10. 0, 0, 0, 0, 5, 3, 2, 1. 0, 5, 3, 2, 1. Quantas casas depois da vírgula aqui tem? 1, 2, 3. Aqui tem 0. Então, eu sei que aqui vai ser 1, 2, 3. Novamente, esse último 0 eu posso ignorar. Então, 1,235 vezes 10 dá 12,35. Então, a vírgula saiu daqui e passou para cá. 1,235 vezes 100 vai dar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 3, 2, 1. 0, 0, 5, 3, 2, 1. Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? 1, 2, 3. Aqui eu não tenho nenhuma. Então, a resposta vai ter 3. 1, 2, 3. Vírgula. Esses 2 zeros eu não preciso colocar. Porque botar 0 no final não muda muita coisa. Então, isso aqui vai ser igual a 123,5. Opa, o que aconteceu com a vírgula? Ela pulou pra cá, pulou 2 casinhas. Com 10 pulou uma, com 100 pulou 2. Vamos ver agora com 1000?
235 vezes 1000. 0, 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 5, 3, 2, 1. Então, vai dar 0, 0, 0, 5, 3, 2, 1. Aqui eu tenho 3 casas depois da vírgula. 1, 2, 3, vírgula. Nem preciso colocar esses zeros. Então, isso aqui vai dar 1.235. Opa, o que aconteceu? 1, 2, 3 casas. Então, com 10 eu andei uma, com 100 eu andei duas, com 1000 eu andei 3. Pausem o vídeo e tentem fazer esse com 0,0008 para ver como é que fica. Beleza? Eu vou colocar aqui o resultado. Veja depois que você tentar, tente. Isso aqui vai dar 0, a vírgula andou para cá, 008. Esse aqui vai dar 0, a vírgula vai andar 2, 1, 2, 0,8. E aqui vai dar 0,8. Então, olha só, com 10 andou uma casa, com 100 andou duas e com 1000 andou 1, 2, 3 casas. Então, o que a gente percebe? Sempre que eu estou multiplicando por potências de 10, 10, 100, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, assim vai, 100 milhões, eu vou andar. A quantidade de zero que temos é a quantidade de casas que a gente vai andar. Então, 10 a gente anda 1, 100 a gente anda 2, 1000 a gente anda 3. Pra onde? Pra direita. Por quê? Se eu tô multiplicando por 10, eu tô aumentando o meu número. Então, aqui, esse cara aqui eu vou andar uma casa, 356. Esse aqui eu vou andar duas casas, 437. Esse aqui eu vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Onde tá vazio eu completo com 0. Então, isso aqui vai ficar 7, 3, 3, 0, 0. E esse por 3. 1, 2, 3. Vai ficar 5, 5, 3, 7,8. Bem mais fácil do que montar a conta, né? E agora, quando eu divido? Vamos ver? 327 dividido por 10. Dá por 3 menos 30. 2 desce o 7. Aí 2 menos 20 sobra 7. Não dá, vírgula, vou para os décimos. 77. Então, esse cara aqui fica 32,7. E esse aqui por 100? 327 dividido por 100. Vai dar 3 menos 300... sobra 27. Não dá, vou para os décimos. Cabe 2 vezes. Menos 200 sobra 70. Vou para os centésimos. 7 menos 700, 0. Então, esse cara fica 3,27. Olha o que aconteceu. Se não tem vírgula, a vírgula está aqui no final, né? Dividindo por 10, ela andou para cá. Dividido por 100, ela andou para cá. E por 1000? 327 dividido por 1000. Já nem dá? Então, vai ficar 0, fui para os décimos. Dá 3. Menos 3.000 vai dar 270. Vou para os centésimos. 2. Menos 2.700. Mais um 0. 7. Que dá 0. Então, aqui ficou 0,327. Andando com a vírgula. 1, 2, 3. Quer dizer que eu parei aqui. Opa, com 10 eu andei uma casa. Com 100 eu andei 2 e com 1000 eu andei 3. Tá fazendo sentido isso aqui, não tá? Tentem fazer essa daqui, só pra ver a lógica certinha. As respostas vai ficar 28,54, 2,854 e 0,200. Opa, e 85. Perdão, gente. Aqui é trocado. Ah, não, tá certo. Desculpa. Aqui é 5 e aqui tá certo. 2,854. Então, com 10 andou uma casa. Com 100 andou 2 casas. E com 1000 andou 3 casas. Então, quando eu tô dividindo por 10, 100 mil, potência de 10, eu vou andar pra esquerda.
que agora eu tô diminuindo o meu número. Então aqui, 35,6 dividido por 10, vão dar uma casa, 3,56. Aqui, dividido por 100, duas casas, 4,375. 3 casas, 1, 2, 3, 0,73389. Por mil de novo, 1, 2, 3, 0,55378. Beleza? Vamos fazer agora aqui um exemplozinho do Colégio Militar de Brasília. É muito comum o uso de drones para pulverizar as plantações, sendo uma alternativa promissora para a redução da quantidade de pesticidas aspergidos, substâncias químicas para eliminar pragas em plantações, bem como para diminuição das perdas. Sabendo que a cada 1 hora o drone sobrevoa, em quilômetros, a quantidade indicada abaixo, certo? Então ele pulveriza essa área daqui. Quantos quilômetros de plantação o drone consegue pulverizar em 2 horas? Então eu tenho que descobrir primeiro 1 hora. Então vamos resolver isso daqui, uma expressãozinha, né? 0,2 vezes 0,7 menos 4 vezes 0,01 sobre 0,5 vezes 0,2. Então vamos lá. 0,2 vezes 0,7. Eu sei que no fim eu vou fazer 2 vezes 7. Mas eu vou fazer aqui no cantinho. 0,2 vezes 0,7. 7 vezes 2, 14. 4 sobe 1. 7 vezes 0, 0 mais 1, 1. E aqui vai dar 0 e 0. Quantas casas eu vou ter? Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho uma. Então eu vou ter duas. 2, vírgula. Então aqui eu tenho 0,14. Menos 0,01 vezes 4. 4, 0, 0. Quantas casas eu vou ter? 1, 2. 1, 2. Menos 0,04. Dividido por 0,5 vezes 0,2. 2 vezes 5, 10. 0 sobe 1. 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. E aqui 0 e aqui 0. Então vai ficar 0, 1, 0. Uma casa. Então aqui vai ter 2. Então aqui embaixo fica 0,10. Ok. 0,14 menos 0,04. 0,14 menos 0,04. Vírgula embaixo de vírgula, subtrai normalmente. 4 menos 4, 0. 1 menos 0, 1. E 0 menos 0, 0. Ficamos com 0,10. 0,10 dividido por 0,10. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Já tenho o mesmo número de casas depois da vírgula. Posso ignorar a vírgula. 10 sobre 10, que vai dar 1. Então, em 1 hora, ele faz 1 quilômetro. Então, em 2 horas, eu vou fazer 2 quilômetros. Letra D. Beleza? Mais uma aqui. Vamos fazer essa daqui. Calcule o valor da expressão numérica a seguir e assinale a alternativa que apresenta esse valor. Então, vamos lá. Temos uma super expressão numérica. Vou transformar todo mundo. Eu vou primeiro resolvendo fração com fração, só que eu não posso fazer fração com decimal. Então, na hora que eu encontrar, a gente vai ver se é mais fácil passar para o decimal ou passar para a fração. Beleza? Então, a gente começa aqui falando dos parênteses. Então, no primeiro parênteses, o MMC vai ser 10. Do 5 para o 10, eu faço vezes 2. 2 vezes 2, 4. Do 10 para o 10, vezes 1. 1 vezes 8, 8. Isso aqui dividido por 2, mais outro parênteses. MMC entre 6 e 3, 6. Em cima, aqui fica 5 e aqui vai ser 8, porque 3 para 6 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Isso tudo aqui, faltou um termo, vezes 0,3. Menos 0,25. Dividido, já posso fazer esse parênteses aqui.
0,25 vezes 0,10. 0, 0, 0, 5, 2, 0, 0, 0, 0. 0, 5, 2, 0, 0. Aqui eu tenho uma, duas casas, uma, duas casas. 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui ficou 0,025. Beleza. 4 mais 8, 12. 12 sobre 10. Dividido por 2. Mais 5 mais 8, 13. 13 sobre 6 vezes, vou transformar esse cara em fração. 3 sobre 10. Menos 0,25 dividido por 0,025. Beleza. Repito a primeira aqui, nesse colchetes, né? Repito a primeira. E multiplico pelo inverso da segunda. Mas, aqui eu posso simplificar. Por 3 fica 2 e aqui fica 1. 13 vezes 1, 13. 2 vezes 10, 20. Menos 0,25 dividido por 0,025. Vou continuar aqui no cantinho, tá? Aqui eu também posso simplificar antes de multiplicar. Que dá por 2, que dá 6 e 5. E dá por 2, que dá 3 e 1. Então, nessa minha multiplicação eu tenho 3 vezes 1, 3. 5 vezes 1, 5. Mais 13 sobre 20, menos... Esse cara aqui é 25 sobre 100. Só que 25 sobre 100 dá para simplificar. Dividido por 0,025. Vamos tentar puxar um pouquinho pro lado. Ok. Então, vou simplificar o que dá antes de fazer essa multiplicação. Mais 13 sobre 20. Isso aqui dá para simplificar por 25. Isso aqui fica 1, isso aqui fica 4. Na verdade, eu tenho menos 1 quarto. Dividido por 25 sobre 1000. Ok. MM entre 5, 20 e 4, 20. Do 5 para o 20 vezes 4. 4 vezes 3, 12. Do 20 para o 20, 1. 1 vezes 13, 13. Do 4 para o 20, 5. 5 vezes 1, 5. Dividido por 25 sobre 1000. 12 mais 13, 25. Menos 5, 20 sobre 20. Que vai dar 1. 20 sobre 20 é 1. Dividido por 25 sobre 1000. Repito a primeira. E multiplico pelo inverso da segunda. 1000 sobre 25. Então, vamos fazer 1000 dividido por 25. 100 por 25, 4. Menos 100, 0. Desce o 0. 40, letra B. Então, essa questão foi boa, que a gente revisou fração também, não é mesmo? Pessoal, por hoje é isso. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida e até a próxima.